Fala galera, tudo bem com vocês? João por aqui e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a importância dos projetos pessoais. Então, qual a importância de, além de você ter ali de repente o seu trabalho, a sua faculdade que você está fazendo, mas você está sempre produzindo alguma coisa nova. Mas é claro que não é esse desespero e essas coisas que às vezes a gente coloca que precisa estar sempre produzindo um monte de coisa. Não é isso. É você fazer um estudo ali na boa, algo de leve que tem que ser prazeroso para você, que ao mesmo tempo, quando você terminar, vai te dar aquela satisfação, vai te dar uma evolução profissional também em cada detalhe que você vai acrescentar no seu trabalho. Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, sobre a importância dos estudos e dos projetos pessoais. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo João Lopes e esse canal aqui a gente vai falar sobre 3D de uma forma geral, 3D para arquitetura, 3D para várias outras coisas, mas como eu sou arquiteto e trabalho atualmente com 3D para arquitetura, a gente acaba produzindo mais conteúdos voltados para essa área. Mas eu gosto sempre de trazer novidades sobre tecnologias e inovações nessa área do 3D no geral. Então por isso que eu te convido a se inscrever aqui nesse canal se você ainda não está inscrito. Deixe seu comentário aqui no decorrer desse vídeo também, eu quero saber da sua opinião sobre esse assunto que estou trazendo aqui para vocês, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os estudos. Acho que os estudos podem variar desde o momento que você está estudando, fazendo um curso, você está fazendo a sua faculdade, alguma coisa assim, e você tem às vezes ali um exercício proposto por aquele curso que você está fazendo, e eu acho que a gente pode considerar como um estudo qualquer coisa assim que a gente está sempre se aprimorando em todas essas áreas. E agora, um projeto pessoal é quando a gente, além de estar estudando alguma coisa relacionado ao curso que está fazendo, ou alguma outra coisa que você está trabalhando, é você fazer uma coisa que é mais sua, uma coisa que às vezes eu trabalho com arquitetura, mas eu estou fazendo um projeto pessoal relacionado a games, mas eu estou fazendo um projeto pessoal relacionado a 3D de cenários para outras coisas. Então essa é a grande diferença, e às vezes você fazer um projeto pessoal com uma coisa que você gosta mais de trabalhar, porque às vezes um curso, ele vai te dar um exercício básico, um exercício, por exemplo, até os exercícios que eu dava de Revit são casinhas básicas, não são uma coisa para você estudar de fato e botar a sua cara naquele projeto. Aquele projeto tá com a cara de uma coisa voltada para um aluno aprender. Às vezes tem vários cursos que passam um exercício que é bonito, que você pode usar como portfólio, mas às vezes aquilo não é a sua cara, a sua parte pessoal como um artista 3D. Então eu já queria começar falando de uma coisa que acontece comigo o tempo todo. Eu sou uma pessoa que eu tenho hiperatividade, eu fui diagnosticado com TDAH, aqui em Portugal que a gente chama de PHDA, e eu quero falar com vocês em outros vídeos. E eu sempre achei que essa minha hiperatividade, sempre tá querendo aprender várias coisas, ver várias coisas, fosse um problema, fosse alguma coisa que, cara, eu nunca fico ali estudando uma coisa só. Por que se eu tô trabalhando com arquitetura, por que eu não vou me desenvolver a arquitetura, não vou desenvolver mais essa minha parte voltado para arquitetura? Só que como eu trabalho mais com arquitetura e acabei, pela minha hiperatividade, indo buscar outras coisas, né? Porque eu não conseguia ficar ali só fazendo coisas voltadas para a arquitetura, eu acabei me aventurando nas áreas de games, de animação, de modelagem de personagem e de várias outras coisas. Mas claro, dentro dessa área do 3D, né? Que pelo menos é uma área em comum que eu achei. Eu falei, não, eu quero trabalhar com 3D. E eu fui me aventurar em todas essas áreas. E uma coisa bacana assim que aconteceu é que eu fui pegando um pouquinho de todas essas áreas e quando eu fui fazer projetos voltados para arquitetura, cara, aquilo me facilitou de uma forma que vocês não têm ideia, vocês não têm noção de como me ajudou trabalhar, por exemplo, com cenários de games ou animação, né? Por exemplo, fazer os fundos, né, para arquitetura, para os cenários de arquitetura, né, de ArcViz, se tornou uma coisa muito mais que eu consegui entender como que os filmes funcionam, o background das cenas dos filmes funcionam, porque no ArcViz atualmente a gente está acostumado a fazer uma imagem só, uma imagem estática parada. Aí é claro, você só bota um fundo ali, você sabe como fazer isso. Mas agora, quando essa câmera está em movimento, como é que
funciona, né? Porque a câmera tá em movimento, aquele fundo já talvez não vai te servir, porque ele vai acabar mostrando um ângulo ali que você já não pensou. Então, quais as estratégias para você mostrar diversos ângulos, né, quando você tá andando com uma câmera? E isso foram coisas que eu fui vendo em alguns cursos de animação, e como eles faziam os cenários dos filmes, fui percebendo nos filmes. Eu ficava olhando, cara, esse filme aqui, eu vejo aqui o foreground, né, quem tá aqui na frente gravando, tem um cenário intermediário que normalmente fica atrás dessa pessoa, mas lá atrás eu comecei a perceber que eles usam muito aqueles backgrounds em movimento nos filmes, né? Não só hoje em dia, né, mas sempre usaram os backgrounds em movimento, só que com a tecnologia de hoje, eles conseguem ter backgrounds muito realistas em movimento, que juntam com o foreground, a pessoa que tá ali na frente, mais o cenáriozinho que eles fazem aqui atrás, e aí eles juntam com esse cenário que é uma tela em movimento ali atrás. E analisando essas coisas, quando eu fui fazer trabalhos voltados para a arquitetura de animação, eu falei, cara, eu comecei a montar as minhas cenas pensando essas 3 etapas de montagem de um cenário, porque na verdade o arquivista que a gente está fazendo é montar um cenário. Então esse já foi o primeiro ponto positivo, que estudando outras áreas eu acabei trazendo para minha vida profissional, algo que me ajudou bastante. Mas é claro que se você trabalha com arquitetura, com arquivismo, e você não tem interesse por essas outras áreas, não tem problema, porque eu acho que quando a gente vai buscar projetos pessoais, por exemplo, você trabalhando com 3D para arquitetura, você hoje quer estudar materiais e você quer ir a fundo ali nos estudos dos materiais, você vai aprendendo coisas com 3D para arquitetura para ser mais rápido, mais otimizado. Ótimo, galera, isso é ótimo também. Mas se você é uma pessoa que às vezes está um pouco cansado de estar vendo aquela mesma coisa ali, vai buscar outras áreas, não tem problema. E eu acho que o 3D para arquitetura está muito ligado a 3D para o cinema, para as animações e um pouquinho ali para games. Então, se você gosta de uma dessas áreas, cara, vai dar uma olhada como essas áreas estão fazendo, né, e trabalhando com essas outras partes, né, do 3D. E aí, quando eu fui, agora voltando para uma outra área, quando eu fui estudar um pouquinho de games, eu vi como eles faziam a parte dos materiais, aqueles atlas de materiais, né, que é normalmente uma imagem gigante, já com todos os materiais ali, e isso otimiza muito mais o programa a poder captar e utilizar esses materiais a partir de uma imagem, normalmente uma ou duas, né, mas eles usam essas imagens gigantes para poder, né, não ficar buscando de várias texturas, né, como a gente trabalha com 3D para arquitetura. Só que isso demanda um grande trabalho e tudo mais. E a arquitetura, como a gente trabalha 3D para arquitetura, é um trabalho em alta poligonagem. Então já é uma coisa que demanda assim, um computador normalmente potente para você poder trabalhar. E aí eu fui vendo que fazer isso voltado para games não seria tão eficiente aplicar em arquitetura. Então, assim, eu já entendi como eles fazem a questão dos materiais e estou acompanhando a evolução que o 3D para games ele está fazendo atualmente. Por exemplo, o Unreal Engine ele já consegue botar numa cena objetos com uma alta poligonagem utilizando o Nanite, por exemplo. E aí, claro que eu fui abrir o Unreal Engine e quis espalhar a vegetação com o Nanite e fazer isso. Não, eu quero ver se ele vai brecar, se ele vai reclamar em algum ponto. E claro, ele reclama em algum ponto. O projeto começa a ficar pesado em algum ponto. Então eu já vi que assim, beleza, a gente consegue botar muito mais polígonos utilizando essa nova tecnologia, mas ele, claro, tem um limite, né? Assim, isso não foi uma ingenuidade minha, tá? Eu quis só saber até onde que é o limite de uma cena com muitos polígonos, né, pra câmera poder trabalhar. Foi só isso, não foi nenhuma ingenuidade. Eu sabia que, é claro que em algum momento, botando muita coisa, o programa também, ele tem uma certa limitação e até por conta do meu hardware, né? O meu computador, ele tem um limite também, né, pra ler esses polígonos utilizando essa nova tecnologia. Beleza. Então, eu pude perceber que a indústria de games, ela tá sim avançando nessa parte, conseguindo botar coisas com mais polígonos, utilizando cada vez mais texturas e materiais em alta resolução. Isso sempre foi um problema, por exemplo, quando a gente trabalha com o Unreal Engine, né? Então, eu sempre fui também fazendo algumas coisas voltadas para games com o Unreal Engine e tentando ver o melhor workflow para que ele se aproxime mais ao workflow que a gente trabalha com 3D para arquitetura no Unreal. Ainda é um pouquinho complicado e dispendioso assim de trabalho você ter o mesmo workflow fluido que a gente tem trabalhando, por exemplo, com 3ds Max Corona, por exemplo,
você pegar objetos, já botar ali na cena e já botar para renderizar. No Unreal, e fazendo isso com 3ds Max, com Blender, fazendo com outros softwares, ainda tem uma certa limitação desse workflow ser um pouquinho mais demorado. Claro que quando você vai aumentando a sua biblioteca, né, não é você sair do 3ds Max, passar para o Unreal e você querer que seja um workflow fluido como você tinha no Max ou no Blender. Não funciona assim. Demanda um pouquinho mais de trabalho para você estar aplicando esses materiais. Mas eu percebi que se cada vez mais eu já tivesse materiais prontos, assets prontos, modelos prontos, é basicamente como você estivesse migrando de um software para outro software. Então sim, cada vez mais aquele workflow que eu via, que era trabalhoso, né, você trabalhar ali com games, né, e tentar aplicar isso na arquitetura, cada vez mais fica mais próximo, né, do mesmo workflow que está sendo feito no 3D para arquitetura. Cada um tem as suas limitações, tem o seu modo de fazer que é mais rápido. O 3D para arquitetura não é um modo de fazer igual o de games, né, atualmente ainda, mas é sempre bom a gente ver o ponto que esses dois workflows eles vão se aproximar cada vez mais e vai facilitar a gente aplicar coisas da indústria de games para o 3D para arquitetura. Então, beleza, esse foi mais uma coisa que eu pude trazer de outras áreas para poder aplicar nos meus trabalhos de 3D para arquitetura. Entendimento de workflow de outra área que pôde me ajudar. Uma coisa que me ajudou bastante no workflow da indústria de games, como eles trabalham em toda a questão de gerenciamento de um projeto, como eles usam muito como tem muito programador trabalhando na indústria de games, cara, eles usam bastante esses softwares como Trello, como Slack, como várias essas coisinhas para poder otimizar ali a equipe. Eles usam muitas vezes scripts, às vezes se eles não têm um workflow fluido, e tem até uma coisa que eu vi na área de programação, se a gente não tem alguma coisa que a gente não consiga fazer em um certo tempo, sei lá, em 30 minutos, e aquilo demora muito, na programação, tá? É o que os programadores, eu não me lembro aonde que eu vi isso, tá? Mas já tem até um tempo, eles falaram, a gente cria um script para poder fazer isso mais rápido. Então, às vezes, o tempo que ele vai demorar desenvolvendo aquele script, depois que ele já tiver pronto aquele script e ele aplicar, vai ser muito mais rápido, né, para ele poder trabalhar do que ele ficar tendo que refazer todo aquele trabalho. Isso no 3D para arquitetura, eu vejo isso muito. Às vezes eu tô fazendo uma coisa aqui no meu computador e falo, cara, se eu tivesse realmente um script para fazer isso aqui mais rápido, eu tentaria criar esse script. Aí é claro, se você não é um programador, você pode pensar, se eu tivesse um plugin, um add-on ou alguma coisa que faça mais rápido, eu vou tentar utilizar essa coisa para fazer mais rápido. E aí é o momento que eu sempre procuro primeiro um add-on para fazer isso. Eu não vou fazer um script porque eu não sei programar, né? Então, aí eu vou lá e procuro um add-on para fazer isso. Então, é mais uma coisa voltada na indústria de games e de programação que eu acabei trazendo para o 3D para arquitetura. E é claro que às vezes esse seu projeto pessoal também não precisa ser uma coisa visual, né? Como um 3D que a gente está fazendo. Como eu acabei de falar, programação, galera. Programação é uma coisa que cada vez mais é sendo essencial em todas as áreas. E hoje em dia, por exemplo, se você já soubesse programação, você já entenderia melhor os inputs, né? As entradas e saídas, por exemplo, para trabalhar com Geometry Nodes, né? Que é uma modelagem no Blender a partir de nodes que você vai conectando e você vai modelando uma forma, vai contorcendo essa forma, vai fazendo ela ficar maior, menor, vai dando extrude com o uso de nodes, tá? Sem dar comandos ali de modelagem. O extrude ali, você tá dando esses comandos, mas a partir de uma programação que no caso ali é visual. Mas se você já soubesse entender vetores, entender todas essas coisas da programação, você conseguiria aplicar com muito mais facilidade nos seus projetos ali para fazer alguma coisa com Geometry Nodes. Ou seja, é uma coisa da área da programação que você poderia estudar como um projeto pessoal seu, né? Fazer alguma coisa ali estudando programação e aplicando ali no 3D, por exemplo, porque o Blender você pode modelar com Python. Você pode fazer modelagem no Blender. Antes do Geometry Nodes, tinham pessoas que faziam isso com Python. Muitos add-ons são feitos no Blender com Python. Então tá aí mais uma coisa que os estudos e um projeto pessoal seu, agora no caso da programação, você poderia estar aplicando para trabalhar aí no que você trabalha atualmente. Uma outra coisa, quando eu fui trabalhar quando eu fui fazer estudos, vocês viram aqui no canal fazendo Pikachu, comecei com Pikachu porque era uma forma fácil de fazer, então por isso que eu fui ali, estudei um pouquinho de modelagem com escultura, e aí fui fazer lá o Pikachu, depois fui para personagens e coisas cada vez
coisas mais complexas. E daqui a pouco eu já estava conseguindo fazer coisas mais complexas na parte de escultura dentro do Blender. E aí, quando eu precisei fazer um cenário com montanhas ali dentro do Blender, com alguma coisa que eu precisava esculpir ali no 3D para arquitetura, eu já usei o modo de escultura e fiz ali rapidinho, coisa que se eu nem tivesse ideia por onde começar, né, eu sabia que tem uma aba de escultura ali no Blender, mas como é que usa isso? Eu teria que pegar e aprender tudo do zero para poder fazer. Quando eu fiz esses projetos pessoais nessas outras áreas, me ajudou muito quando eu precisei para o meu trabalho e o meu projeto atual, né? Eu fiz um projeto pessoal, né, em outras áreas e acabou ajudando isso no meu trabalho do 3D para arquitetura. Então, por isso que eu tô falando que os projetos pessoais vão ajudar a trazer mais conhecimentos, mais estudos que você quer aprender no momento e que vai te dar um certo prazer. Eu aconselho sempre você estudar o que você quer estudar. Não é uma coisa que você, só porque a indústria está indo por esse caminho, você acha que você precisa estudar aquilo, porque, cara, não, vai numa coisa que você gosta, às vezes, e se calhar do caminho ser o que a indústria está querendo e que você gosta, então você pega esses dois e vai nesse caminho aqui que é melhor ainda, é o melhor dos mundos, é o melhor dos casos. Ou às vezes você pode ver o que você está precisando para o seu trabalho, ir pelo caminho que você gosta de estudar, mas ir aplicando um pouquinho do que a indústria está precisando ali naquele projeto pessoal que você está fazendo. E é claro, galera, como todos os projetos pessoais que eu faço, tem vários e vários que eu não terminei. E a gente não precisa ficar chateado, ficar tipo, cara, pô, eu não tô postando aquele projeto pessoal. E até pelo meu PhD, meu TDAH, eu acabo começando muitas coisas e não terminando. Isso é um transtorno, uma patologia minha, né? Então isso me atrapalha e me ajuda em algumas coisas. Ela é muito boa pra mim dar aquele ânimo de começar várias coisas, mas também é ruim pra terminar essas coisas. Então por isso também eu quero falar em outros vídeos sobre esses transtornos, né, que podem levar para ansiedades, para depressões, voltados para essa nossa parte da indústria do 3D. Então é isso. Essa, cara, é uma super dica que eu queria trazer para vocês. Os projetos pessoais, eles são importantes para você desenvolver novas habilidades, coisas que você vai, sem querer, às vezes coisas que você nem estava imaginando que você iria precisar e que você aprendeu estudando programação, estudando escultura, estudando personagem, você aprendeu e sem querer, até estudando desenho, você pode fazer trabalhos à mão, cara, vai pintar, vai fazer coisas voltadas pro meio artístico, vai tirar fotos, cara, fotografia, é uma coisa que a gente usa muito no 3D, tanto para personagem, game, para tudo no 3D a gente usa uma câmera, né? A câmera é a parte final, é o que vai captar aquela imagem, aquele objeto que você está fazendo. Então tudo é sempre válido para você estar aprendendo e usando isso como um projeto pessoal. E é claro, não coloquem aquele peso de que você precisa estar produzindo e fazendo muita coisa e postando no Instagram. Cara, não façam isso, não coloquem esses pesos. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, né? Para você não se cobrar, né? Agora nos seus projetos, nos seus estudos e tudo que você for fazer. Ok? Então, se você quer continuar assistindo esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Entre também como membro aqui do canal, que eu tenho bastante conteúdo ali. Se você quer aprender Blender e se você quer saber um pouco mais da vida profissional de um artista 3D, toda a parte de contratos, como é trabalhar aqui em Portugal, como é que eu trabalhei em várias partes aqui de Portugal ou do Brasil para várias partes do mundo, né, para outros países. Então é sobre isso que eu vou falar ali como membros N2 e membros N3. Confere ali e se você quiser também apoiar esse canal e apoiar todo esse conteúdo que eu venho trazendo para vocês, tem o nível 0 ali, que é o nível só de apoio e você já vai estar me ajudando bastante aqui no canal, ok? Um like nesse vídeo também ajuda muito e comentários aqui embaixo também pra gente poder trocar ideias e vocês me ajudam muito nos comentários para eu poder trazer novos conteúdos e o que eu vou estar falando para vocês. É sempre importante eu ter esse feedback de vocês, ok? Então é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.